Olá, pessoal! Fala comigo, bebê! Então, olha só, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Já encerramos com Camões, já deixamos de lado as suas 3 versões. A única coisa antes de introduzir o novo assunto que eu quero pedir a vocês é que, por gentileza, lá na apostila, tem ainda no Camões, depois do Camões lírico, tem 5 exercícios para vocês fazerem. Eu gostaria que, por gentileza, fizessem esses exercícios, especialmente as questões abertas. E aí depois vocês me enviem fotos para que eu possa corrigir e para a gente poder treinar também essa habilidade de responder as questões abertas, porque o PISME tem questões assim, né? Agora nós vamos entrar em um outro assunto muito importante. Falaremos, pois, do Barroco. E para falar do Barroco, nós primeiro precisamos pensar no contexto histórico da circunstância. Bom, primeiro que o Barroco é uma corrente literária pertencente ao século VII, logo ali, quase ontem. E aí, meus amores, que período era esse? Era um período, ou de onde o Barroco surgiu? O Barroco, ele surgiu da dúvida. Até então, todas as correntes literárias antecedentes ao Barroco, o humanismo, trovadorismo, por exemplo, foram correntes literárias que giravam em torno do quê? Do teocentrismo. Então, Deus, a divindade, era o centro das atenções. Não havia criatura mais importante que o próprio Deus. No entanto, questões como perguntas, como por exemplo, se Deus está em todos os lugares, por que eu devo ir à igreja? Por que eu não posso ir ver a Deus na minha casa, no alto da montanha, na praia, na balada? Eu tenho que ir num lugar específico, feito de concreto, e falar assim, a casa de Deus é essa e é ali que eu tenho que ir. Ou, por exemplo, se todos nós, seres humanos, somos filhos de Deus, por que uns têm mais e outros menos? Por que uns vão para o céu e outros para o inferno? Então, questões como essas mexeram com o intelecto dos nossos antepassados lá do século VII. E o que estava acontecendo ali, né? Nós estamos falando de um período literário em que tinha a Alemanha, Lutero e a Reforma. E essa reforma trouxe ali vários impasses para a sociedade. E esses impasses também permearam pela literatura. Foi quando, por exemplo, surgiu um pequeno grupo, os que fizeram essas perguntas, e esses grupos eram considerados protestantes. Eles eram chamados assim, eles receberam essa nomenclatura. Era aquele grupo que eles questionavam a igreja, né? Eles queriam, tanto é que eles até criou a campanha de Jesus. Então, o objetivo deles não era derrubar a religião em si ou o teocentrismo, não era isso. Eles queriam entender melhor essa linha de raciocínio teocentrista, né? Eles queriam compreender o porquê de tudo girar em torno única e exclusivamente de Deus, sendo que as criaturas de Deus são seres humanos e eles não têm voz, são só repetidores de informações. Peraí. Então, eles queriam compreender essas coisas. Questões como, por exemplo, as desigualdades. Se somos todos filhos de Deus, por que existem classes mais favorecidas e outras menos? Porém, a igreja, a religião, os líderes religiosos e políticos não viram esse movimento como uma indagação a fim de aprender e compreender o contexto da situação. Então começou aquilo que nós chamamos de a caça às bruxas. Sim, o governo quis fazer o quê? Fez
perseguiu esses protestantes e eles matavam aqueles que se recusavam a mudar sua postura, seu posicionamento em relação à igreja. Livros publicados, obras vindas desse determinado grupo ou de simpatizantes foram caçados, queimados, destruídos. Por quê? Qual era o objetivo? Era acabar com isso. Todos que desenvolvessem qualquer ideal ou ideologia que fosse contrária àquilo que era ensinado pelas religiões, especialmente pela religião católica, que era predominante, então era digno de ser vetado. Era quando as religiões menores, por assim dizer, elas sofreram tamanha perseguição. Porque todo e qualquer manifesto religioso diferente daquilo que o governo propunha por meio da Igreja Católica era considerado como um ato de rebeldia. Então ele era digno de ser caçado, destruído e até mesmo morto. A gente sabe que isso aconteceu, não é segredo para ninguém, não é mistério para ninguém. E aí, a resistência dos protestantes ou dos questionadores fez com que surgisse aquele movimento que nós chamamos de contra-reforma. Sim, era uma reformulação, era contra a reforma proposta pelo governo e pela religião. Era uma proposta de que Deus era o centro das atenções. Tá bom, isso foi pregado desde os primórdios da literatura. O Barroco quis, a contra-reforma, esse grupo quis mostrar o quê? Sim, Deus é importante. Ele tem a função dele de Deus, mas nós, seres humanos, temos a nossa função também em autonomia. Então, o antropocentrismo, ele surge. Então, o homem passa a ser o centro das atenções. E aí vem aquela coisa, o Barroco é uma fase muito gosto de chamar de... Como que chama? De gótico suave, né? Por quê? Em que sentido? É que a população ela ficou dividida. Era um grupo defendendo a ideia de que tinha que seguir estritamente a religião e os líderes religiosos e políticos. Em contrapartida, tinha um outro grupo totalmente inovador, com uma ideologia completamente contemporânea e querendo mostrar ali, olha, tudo bem, mas você, ser humano, você homem, você indivíduo, também tem seu poder, tem seu papel, tem sua função. Você não precisa obedecer todas as regras se não estiver entendendo e convencido de que elas são as melhores opções, sabe? Você pode questionar, ser humano. É isso mesmo, milite pelos seus direitos, você tem. Então, o povo se via ali assim, dividido. Vou servir a quem? Vou fazer o quê? Vou obedecer quem? Que estilo eu vou obedecer? Era essa coisa. O que vou dizer, o que vou fazer, enfim. Então, o que acontece? E aí, ainda nesse trâmite, nessa coisa toda, o Barroco, ele trazia, até a gente percebe muito na pintura, especialmente. Ele trazia ali uma imagem pesada, sombria, sabe? Obscura mesmo. Porque, tipo assim, é um mergulho nas profundezas, né? É um tatear de um contexto completamente diferente, novo enfim. Daí, para se construir uma obra barroca, o que era colocado em questão? Bom, existiam questões como, por exemplo, eu vou escrever um texto, uma prosa ou uma poesia. Aí eu tinha que ter uma preocupação. O que eu vou dizer e como eu vou dizer? Porque o que dizer e como dizer vai deixar claro de que lado eu estou nesse contexto, entende? Se eu estou apoiando que sim, Deus é o centro das atenções e precisamos obedecê-lo cegamente, ou se eu estou do lado da contra-reforma, aquela que defende a ideia de que Deus é divindade e eu sou imperfeito, então eu posso pecar. Eu posso errar, sabe por quê? Porque é a função de Deus me perdoar, gente.
Se ele não me perdoa, o que ele está fazendo o que é da vida, se é essa a função de Deus? Não é essa a minha concepção lírica falando, mas é a concepção de nomes como, por exemplo, Gregório de Matos. Vou falar dele daqui a pouco. E aí, o barroco, ele pode ser dividido em três linhas, assim, por assim dizer, né? Na montagem de textos. Tinha a linha conceptistas, que girava em torno da seguinte questão: se todos são filhos do mesmo Deus, por que alguns vão para o céu e outros para o inferno? Então, esse questionamento, essa concepção, essa dubiedade de interpretação é pertencente à linha conceptista, tá bom? Aí nós temos uma outra, quevedista, que é aquela de questionamento também, que gira assim, como vou dizer isso? É aquela da preocupação, da dúvida, né? Como que eu vou falar? Como que eu vou explicar? Ai, meu Deus, eu preciso dar um jeito. Pera aí que tem uma criança aí. Eu preciso me orientar, né? E aí nós temos também uma outra linha que chamamos de cultismo ou gangorismo. O que significa essa linha? Aí ela já está preocupada mais com a linguagem formal, aquela linguagem obedecendo estritamente às regras gramaticais, tá bom? Barroco é aquele período literário do gótico suave, dos ficar de preto, assim, ó, vou representar. Tá lá, mó eu, gótica suave, refletindo, observando a sociedade e pensando assim: se Deus é o criador de todas as coisas, por que alguns lugares chove mais, nos outros menos? Se Deus é o centro das atenções, onde ele está? Que não percebeu que tem crianças na África morrendo de fome e várias outras no mundo aí gastando dinheiro com videogame. Deus, tô te entendendo. Barroco, essas reflexões assim, sabe? Representa, acho que sim, né, gente? Tomara que meu militão tenha servido de alguma coisa. Que não era proposital, foi assim, uma ideia que veio na minha mente. O que mais podemos falar sobre o barroco? O barroco é bem pequenininho, é isso mesmo. É aquele momento sombrio, né? Tanto que tem cores predominantes nas pinturas escuras, para fúnebres, para fazer com que os observadores, os telespectadores, eles olhem para os seus quadros e eles reflitam mesmo, eles se encontrem ali. Quem é o centro das atenções de fato, Deus ou o homem? Que harmonia tem entre um e outro, né? É aquele momento em que a Igreja Católica, ela sofre a sua principal, né? Acho que eu posso usar essa ousadia de dizer que ela sofre sua principal ruptura, que ela é questionada, ela é intrigada, ela sofre ela é questionada pelo povo, é isso mesmo que ela é, pronto, acabou, é o que é, ok? E nós vamos falar de dois representantes muito importantes. Nós temos o Gregório de Matos, que a apostila de vocês traz ali. Isso, no assunto 6. Quem é Gregório de Matos, né? Gregório de Matos, ele é conhecido, ele é um representante da poesia. E ele é conhecido especialmente como Boca do Inferno. Pesado o rolê, né, gente? O apelidinho dele carinhoso era o Gregório Boca do Inferno. E a poesia dele dividia-se em 3 linhas, assim como o Camões. Ele tinha a lírica amorosa, porque, né, tem coração. Ele tinha a lírica religiosa. Olha, a lírica religiosa dele girava em torno do seguinte pensamento: eu sou pecador mesmo, vou viver a la carpe diem, curtir hoje, comer, beber, porque amanhã eu posso não estar aqui. E se eu estiver pecando demais, fazendo alguma coisa muito errada, Deus, o Senhor vai me perdoar, né? Que é sua função, né, Pai? Não falha, não. Então, ele questiona a Deus esse tempo todo. E aí, essa ideia, ela é de se... Esqueci a palavra.
disseminada na sociedade da época. Então, o povo, ele é convidado, ele é evocado a viver, seguir os seus prazeres, os seus instintos, porque daí isso é pecado, e daí a função de Deus é perdoar. Se ele falhar em te perdoar, aí nós temos argumento para provar que nem tudo gira em torno de Deus e que ele também não é perfeito. Tá bom, galera? É assim que funciona. Rebeldia. É esse estilo que Gregório de Matos demonstra, por exemplo, na sua lírica religiosa. Ele questiona a Deus o tempo todo. Ele fala, posso viver meus devaneios, que Deus, não importa o que esteja fazendo, ele vai ter que voltar a atenção dele para mim, porque eu sou a ovelha dele. E pastor que é bom pastor cuida de todas as ovelhas. Gregório de Matos, ele vai com essa veemência, com esse convencimento mesmo, e ele não dá margem para... Ele não titubeia, sabe? Ele é isso, e pronto, acabou. Totalmente revolucionário, né, bebê? Os céticos iam gostar dele. E nós temos a sátira dele. É na sátira que ele é conhecido como boca suja ou boca do inferno, no sentido de que é quando ele, através da sua poesia, dos seus poemas, ele critica geral. Ele não tem pudor. Ele fala pá, na lata. Ele critica as desigualdades sociais. Ele critica, por exemplo, as falhas religiosas, sabe? Ele debate a igreja. Ele debate questões da igreja, como, por exemplo, sobre o aborto, sobre envolvimentos de padres, sabe? Ele faz isso. E ele faz isso porque alguém tem que ter coragem para fazer, e ele se acha o cara e ele faz. Pronto, e acabou. Simples assim. Simples, simples, simples. Nós temos também como representante o Padre Antônio Vieira. Esse, no caso, é o representante da prosa. O Padre Antônio Vieira, ele é um português que veio para o Brasil para catequizar os índios. E ele catequizava, só que ele tinha um ideal totalmente conceptista. Conceptista em que sentido? Ele debate os padres e a igreja. Debate em que sentido? Ele gira em torno daquela teoria. Se todos são filhos do mesmo Deus, por que uns vão para o céu e outros vão para o inferno? Ele também não está convencido disso, não. Ele não concorda com isso. E ele ensina sem hipocrisia também. Claro, com mais pudor do que Gregório de Matos, porque ele é um padre que veio para catequizar os índios. E ele ensina, olha, a igreja pede que nós ensinemos isso, mas você é livre para pensar o que quiser, tá bom? Tô te dando as regras que eu sou obrigada a passar, e aí você faz o que quiser com elas, ok, ser humano? Gregório de Matos. Aí ele tem os sermões, que é essa parte conceptista também, que é quando ele faz os seus questionamentos, né? Ele tem esses momentos reflexivos que ele questiona, porque uns vão para o céu, outros vão para o inferno, mas que Deus amoroso é esse que ensina, que cria um inferno de fogo, que deixa a alma queimar em purgatório. Ele tem essas questões mal resolvidas ali, que é muito comum, porque até então a sociedade foi criada totalmente antropocêntrica, ó, teocêntrica. Deus é o centro das atenções, se ele disse, obedece e pronto. Não questione. Só que Deus aqui, meus amores, a gente não está falando da criatura espiritual elevada. A gente está falando de Deus na representação da figura religiosa, a religião como representante de Deus, tá bom? Até porque Deus não desceu na terra para falar com ninguém. Então, aquilo que a igreja impõe como fala de Deus, então o Deus aqui é nesse sentido. Então, antes do barroco, o povo cumpria exatamente o que a igreja mandava. O barroco disse assim, peraí, pelo amor, calma. Acorda pra cuspir, Garela. Garelinha, ó, como é que pode? Vamos reagir, gente. Nós temos nossas questões, alguém tem que responder. É isso, o barroco surge da necessidade de respostas. Parece uma coisa rebelde? Muito rebelde, parece. Se a gente analisar bem, são só seres humanos em busca de respostas, não satisfeitos em seguir as doutrinas cegamente. Não é que eles não querem seguir, eles querem compreender o que seguir e por quê. Eles querem estar convencidos disso. E se não se convencerem, terem autonomia para seguir caminho errado. É só isso, acabou. Deixa eles serem felizes, gente, pelo amor, né? Enfim, e aí
Ele também tem aquela parte, o padre Antônio Vieira tem a fase dele de cartas, são as cartas trocadas, porque ele era de Portugal, morava no Brasil, então ele trocava cartas com pessoas, até outros líderes religiosos também, e ele tem aquela parte de profecias, uma parte um pouco profética, que ele meio que tenta profetizar o futuro da sociedade, o que vai acontecer, profecias mal interpretadas e essas coisas, tá bom? E no mais, é isso. Qual é a bandeira do barroco? Viva la carpidinha, acabou. Vive o hoje como se fosse o único dia da sua vida, porque o amanhã a Deus pertence. Ah, mas não pode viver desvairadamente. Pode sim, peca sim, realize seus desejos, come, bebe, desfrute, como se não houvesse amanhã. E se você fizer alguma coisa extremamente errada, Deus vai te perdoar. É a função dele, não? Até porque se ele deixar de perdoar, ele não é o Deus que a igreja falou que é perdoador. Então tem essa bandeira ali. Ou seja, de novo questionando Deus. De novo questionando o teocentrismo. Tá bom? Principais características do barroco. A linguagem dramática, ele é bem pesado. O racionalismo nesse sentido, de trazer à tona essas reflexões, de abrir os olhos dos seguidores das religiões, né? O exagero, é tudo muito exagerado, rebuscado. Os quadros barrocos são bem exagerados, né? As pinturas, nós vamos falar dela também, são cheias de muitos detalhes, exatamente para que os telespectadores, eles possam se encontrar em algum desses detalhes. O uso de figura de linguagem, tem muita figura de linguagem na coisa. A união do religioso com o profano, é isso aí que o Gregório de Matos faz, né? O profano é viver minha vida do jeito que eu quiser, e a religião é quando Deus assume a função dele de me perdoar. Ok? Eu fico imaginando Gregório de Matos falando desse jeito. Que horror. Aí tem a arte dualista, né? Aquela coisa assim, céu, inferno, amor e ódio, pecado, perdão, sofrimento, alegria. Esse paradoxo fica presente nas obras, tanto na poesia, quanto na prosa, quanto na pintura, tá? Na arquitetura também. Tem o jogo de contraste, aquilo preto e branco, claro e escuro, alto e baixo. Nas pinturas, especialmente, a gente vê esse contraste, essas coisas. Tanto que o barroco, o quadro deles, é tão interessante que ele não tem uma posição certa. Se você vira o quadro, eu tenho uma apostila do primeiro ano do ano passado, olha só como é o quadro. Aí, se os anjos daqui, se as pessoas aqui estão de cabeças para baixo, as aqui estão de cabeça para cima. Aí, se você vira, vai ser sempre assim. Ele não tem uma ótica pré-determinada. Ele é completo, ele é cheio. Então, de qualquer posição que você fizer, você vai enxergar alguma coisa, algum cenário. Então, é uma obra bem completa. E o jogo de cores e a dualidade, ele é paradoxal, tá bom? A valorização dos detalhes, tanto que a maioria das nossas igrejas brasileiras são barrocas, elas obedecem à arquitetura e à pintura barroca, devido essa valorização dos detalhes, essa exuberância. O barroco, na pintura, especialmente na sua escultura, ele exige uma exuberância da forma. Tem que ser exuberante, tem que ser chamativo, tem que ser maravilhoso, tem que ser perfeito, tem que ser complexo e completo, tá bom? Outra característica, cultismo, que é esse jogo de palavras. Não é cultismo de culto, é de culto no sentido de gramática, tá bom? Temos o conceptismo, que é o jogo de ideias, aqueles questionamentos que eu já falei, e o antropocentrismo, que é o homem como centro. Afinal de contas, Deus existe sozinho, não serviu para nada, então criou o homem para que ele seja o centro das atenções. É isso que o barroco defende. Fim. Acabou nossa aula de hoje. Simples, adoro falar do barroco. Qual é a função de vocês? Ler o assunto 5 e o assunto 6, que é quando fala de Gregório de Matos e guerra. E, por fim, fazer os exercícios que eu, pessoalmente,
corrigirei na próxima aula, tá ok? Espero que tenham gostado dessa aula energizada. Qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar. Estou aqui, morrendo de saudades. Amo vocês, por favor, compromisso, tá bom? Faz atividade. Podia estar matando, tá roubando, tô aqui lhes pedindo, porque eu toda dramatizada no barroco. E é isso, fiquem em casa, se cuidem e eu amo cada um de vocês. Ok? Beijo de luz!